A pasta estava no fundo da mochila de Renato. Uma pasta fina, de plástico azul desbotado, do tipo que a gente compra em papelaria de bairro e esquece no carro por meses. Cláudio atirou sem pensar, automaticamente, enquanto organizava os pertences do cunhado no armário estreito do quarto do hospital. Pijama, escova de dente, os remédios do coração que a irmã havia mandado junto numa sacolinha plástica. Tudo no lugar. Tudo como precisava estar. Mas a pasta ele não sabia onde colocar. Abriu para ver o que era, para decidir se deixava ali ou levava de volta para o carro. A primeira folha era um recibo de manutenção de ar-condicionado. Segunda, uma apólice de seguro vencida. A terceira tinha um formato diferente, papel mais grosso, timbrado, com um carimbo no canto superior esquerdo que Cláudio reconheceu antes mesmo de ler o nome. Instituto Médico Legal. Ele parou, releu o carimbo. Era o IML de Santo André. A data no canto da página dizia novembro de 2013. E então, ele viu o nome. Marcos Antônio Ferreira dos Santos, irmão dele. O irmão que havia falecido 3 anos depois, em 2016, de problemas no coração, segundo tudo que a família sabia. Segundo tudo que a família sabia. O cunhado de quem todos falavam com tanto carinho sempre que o nome de Marcos vinha à tona. O documento era um laudo pericial. Cláudio leu a primeira linha com cuidado. Depois a segunda. Depois parou porque as palavras haviam começado a trocar de lugar na sua cabeça. Havia um crime ali descrito. Um crime cometido em novembro de 2013. Aparecia de outro jeito. Cláudio ficou parado no meio do quarto do hospital, segurando a folha com os dedos levemente tremendo, ouvindo o barulho do corredor lá fora como se viesse de muito longe. Renato estava na UTI. A irmã dele estava na sala de espera esperando notícia. E ele não conseguia dar um passo. Cláudio tinha 57 anos e ainda não sabia cozinhar para uma pessoa só. Toda semana era a mesma coisa. Domingo à tarde ele abria a geladeira, via o frango descongelado, a cebola, o alho, o pimentão que havia comprado na feira da manhã e começava a cozinhar. Temperava na quantidade certa, cortava no tamanho certo, deixava pegar o ponto certo. Preenchia 6 potes de vidro que então iam para o freezer, empilhados com cuidado, com a data escrita na tampa a marcador preto. Comida para 4 pessoas, para uma semana. Feita por um homem que morava sozinho num apartamento de 2 quartos em São Caetano do Sul, desde que Sandra havia pedido o divórcio, 8 anos atrás. Ele nunca ajustou a quantidade. Os filhos perguntavam às vezes, rindo com um carinho que tinha alguma pena escondida dentro, se o pai ainda cozinhava aquele tanto. Ele dizia que sim, que era mais fácil fazer de uma vez, que não tinha lógica cozinhar para um. Nenhum dos 3 havia pressionado além disso. Nenhum havia perguntado o que ele queria dizer com isso na verdade. O apartamento era limpo, organizado, silencioso. 2 quartos, sendo um que ele usava como depósito de coisas que não sabia onde colocar mas também não conseguia jogar fora. Sapatos velhos. Uma raquete de tênis que havia comprado há 6 anos com a ideia de começar a jogar. Uma bicicleta ergométrica que virou cabide. E no canto, numa caixa de papelão sem tampa, os pertences do irmão Marcos que Cláudio havia guardado depois do velório, 10 anos atrás, porque ninguém mais na família havia querido assumir. Marcos era mais novo que ele por 11 anos. Haviam crescido distantes não por briga, mas por diferença de geração. Quando Cláudio saiu de casa para casar, Marcos ainda estava na escola. Depois disso, a vida foi colocando distância entre os dois de forma quase automática, a maneira que a vida tem de afastar pessoas sem que ninguém tome a decisão de se afastar. As ligações vinham nos aniversários, no Natal, às vezes quando algum acontecimento na família exigia presença. Nunca por nenhum motivo simples como saudade. Quando Marcos adoeceu, em 2015, Cláudio foi o primeiro a aparecer. Passou os meses seguintes indo de São Caetano até o apartamento do irmão em Ribeirão Pires toda semana, levando comida, levando companhia, sentando na beirada da cama e assistindo televisão quando não havia mais nada para dizer. Foi a época em que os dois reaprenderam como falar um com o outro. Marcos dizia que o coração havia ficado cansado antes da hora.
O médico havia confirmado com palavras técnicas que Cláudio nunca memorizou completamente, mas que resumiam a mesma coisa. Um problema que havia começado silencioso e que agora não conseguia mais ser ignorado. Marcos faleceu em março de 2016. Cláudio foi quem fechou o apartamento, quem organizou o inventário, quem ligou para as pessoas que precisavam ser avisadas. Fez isso com aquela eficiência silenciosa que havia desenvolvido ao longo de 20 anos no setor de logística, a capacidade de segurar o que sente para terminar o que precisa ser feito. Chorou uma vez, sozinho no apartamento vazio do irmão, depois de entregar as chaves para o senhorio. Depois não voltou mais ao assunto, pelo menos não por fora. Senato havia sido presença constante naqueles meses difíceis. Irmão de Sandra, cunhado por 25 anos, e amigo por escolha própria depois que o casamento acabou, Renato era o tipo de pessoa que aparecia sem precisar ser chamado. Quando Marcos adoeceu, ele ligou. Quando Marcos faleceu, ele foi ao velório antes da família do próprio Cláudio. Nos anos seguintes, enquanto a relação de Cláudio com os filhos foi ficando cada vez mais irregular, cada vez mais feita de mensagens curtas e encontros espaçados, Renato continuou ligando. Toda semana na quinta-feira, por volta das 8 da noite. Perguntava como Cláudio estava. Ouvia a resposta. Às vezes aparecia como uma desculpa qualquer para tomar cerveja. Cláudio havia pensado muitas vezes que era estranha essa lealdade, que Renato não tinha obrigação nenhuma de continuar presente depois do divórcio. Sandra havia pedido que não ficassem amigos, que ela achava que aquilo atrapalhava a separação emocional de Cláudio, que era malsão. Renato havia ouvido a irmã com respeito e continuado ligando nas quintas-feiras assim mesmo. Cláudio nunca soube exatamente o que isso significava sobre o caráter de Renato. Só sabia que era uma das poucas certezas que lhe restavam. A vida de Cláudio depois do divórcio havia sido construída em cima de certezas pequenas. O emprego de sempre, a transportadora onde havia entrado como auxiliar aos 27 anos, e onde agora era supervisor há quase uma década. O apartamento de São Caetano que ele havia comprado logo depois da separação como forma de provar para si mesmo que conseguia. A rotina dos domingos, com a feira de manhã e a cozinha à tarde. Os 6 potes de vidro no freezer. Havia tentado um relacionamento novo, 2 anos atrás. Uma mulher que havia conhecido num almoço de confraternização da empresa, mais nova que ele por 12 anos. Bem-humorada e dieta de um jeito que ele havia achado refrescante no começo. O relacionamento durou 2 anos e terminou por razão que ela havia descrito como falta de presença emocional. Ele havia ouvido aquilo, assentido, e pensado que fazia sentido sem saber exatamente o que fazer com isso. A conclusão que havia chegado, sozinho naquele apartamento de 2 quartos, era simples e um pouco pesada demais para ser dita em voz alta. O problema era ele. Algo nele. Algum déficit de afeto, alguma incapacidade de preencher o espaço que as pessoas precisavam que ele preenchesse. O casamento havia terminado. O novo relacionamento havia terminado. Os filhos existiam na periferia da sua vida, não no centro. O irmão havia falecido antes que os dois tivessem tido tempo suficiente de se conhecer de verdade. Ele não sabia o que tinha feito de errado. Continuava esperando, de forma vaga e sem grande esperança, que alguém um dia explicasse. Renato era a exceção a esse padrão. E por isso o fato de estar ali agora, num quarto de hospital em Santo André, organizando os pertences do cunhado internado às pressas por causa do coração, sim, havia-lhe parecido natural até o momento em que tirou a pasta de plástico azul da mochila e abriu sem pensar. Cláudio ficou parado no corredor do hospital por tempo suficiente para que uma enfermeira passasse por ele 2 vezes e na segunda vez perguntasse se ele estava bem. Ele disse que sim. Disse que estava esperando notícia do cunhado. A enfermeira assentiu com aquela expressão treinada de quem ouve isso dezenas de vezes por dia e continuou andando. Ele havia colocado a folha de volta na pasta. A pasta havia voltado para a mochila de Renato. A mochila havia ficado no armário do quarto, fechada, no lugar exato onde ele a havia encontrado. Do lado de fora, tudo parecia idêntico a 30 minutos antes.
Por dentro, alguma coisa havia quebrado de um jeito que ele ainda não tinha palavras para descrever. O laudo do IML descrevia um crime cometido em novembro de 2013. Cláudio sabia, porque era o tipo de coisa que se lembra, que em novembro de 2013 Marcos tinha 32 anos e trabalhava num depósito de materiais de construção em Mauá. Sabia que naquele mês específico havia ligado para o irmão 2 vezes, uma no aniversário de um sobrinho em comum, uma porque havia encontrado o número de Marcos numa agenda antiga e havia ligado por impulso, sem motivo definido. Marcos havia atendido as 2 vezes com aquela voz levemente distante que usava quando estava no meio de alguma coisa e não podia parar. O nome de Marcos no laudo não aparecia como vítima, sim como envolvido, como alguém que havia estado presente no evento que o documento descrevia com linguagem técnica que Cláudio havia precisado ler 3 vezes para entender. Um acidente. Um homem que havia perdido a vida. Uma versão dos fatos que havia sido registrada, arquivada, carimbada, e então guardada numa pasta de plástico azul que Renato carregava na mochila 13 anos depois. Por que Renato tinha aquilo? Essa era a pergunta que não parava. Cláudio desceu até o café do térreo do hospital e pediu um café que não bebeu. Ficou olhando para o copo de isopor enquanto a resposta mais simples tentava se instalar. Talvez fosse um engano. Outro Marcos Antônio. Era nome comum. Ferreira dos Santos era sobrenome de metade do país. Talvez o CPF que ele havia lido rápido demais não fosse o que ele achava ter lido. Ele conhecia o CPF do irmão de cor. Havia assinado documentos de inventário com aquele número repetidas vezes. Havia digitado em formulários de cartório, em declarações de bens, pasaço que havia durado quase 2 anos por conta de uma dívida que Marcos havia deixado com um banco e que Cláudio havia assumido porque era o único da família com condição de resolver. Conhecia os 11 dígitos na mesma ordem em que conhecia o próprio telefone. Ao CPF no laudo era o mesmo. Cláudio saiu do hospital às 4 da tarde dizendo para Sandra que ia buscar algumas coisas em casa e voltava. Sandra estava vermelha dos olhos e não perguntou detalhes. Os filhos dela, sobrinhos de Cláudio por casamento e por convívio de décadas, estavam com ela, e aquele tanto de gente no corredor estreito estava sufocando todo mundo de formas diferentes. Ele foi ao carro. Ficou sentado sem ligar o motor por um tempo que não soube medir. Havia uma prima de Marcos, Conceição, que todos chamavam de Cida, que morava em Santo André. Cláudio havia perdido o contato com ela depois do velório, mas lembrava que ela tinha um salão de cabelo perto da estação. Não sabia se ainda estava no mesmo lugar. Mas era a única pessoa da família de Marcos que ele conseguia imaginar abordando sem precisar explicar tudo do começo. Ligou. O número havia mudado. Pediu um novo número para uma tia que ainda tinha, e essa tia, felizmente, era do tipo que atende na segunda chamada e não faz perguntas antes de dar o que foi pedido. Cida atendeu na terceira chamada com a voz de quem estava no meio de alguma coisa. C.I.A. Cláudio disse quem era, disse que estava em Santo André por causa de uma internação do cunhado, e perguntou se ela tinha uns minutos. Ela disse que tinha, que estava terminando uma cliente mas podia conversar um pouco. Ele não sabia exatamente como perguntar o que queria perguntar. Começou perguntando sobre Renato de forma lateral. Disse que estava preocupado, que estava tentando entender melhor o histórico de saúde do cunhado para ajudar a irmã, que havia encontrado alguns documentos antigos nos pertences dele, e queria contextualizar. Cida ouviu com aquela atenção de quem está ouvindo e fazendo outra coisa, ao mesmo tempo. Então ela disse uma coisa que Cláudio não esperava. Disse que Renato e Marcos haviam se conhecido antes de ele casar com Sandra. Disse isso naturalmente, como se fosse informação que qualquer pessoa da família soubesse, como se aquilo fosse parte de uma história já contada. Disse que os dois haviam trabalhado juntos por um tempo, numa empresa de transportes em Mauá, antes de Marcos ir para o depósito. Isso havia sido em 2012, 2013, por aí. Cláudio disse que não sabia disso. Cida ficou em silêncio por um momento. Depois disse que achava que todo mundo sabia. Aqui Renato havia até aparecido no Natal na época, num almoço na casa da mãe de Marcos, antes de começar a namorar Sandra. Que o encontro dos dois com a família havia sido uma coincidência engraçada, de um mundo pequeno,
que Marcos havia rido muito quando descobriu que o homem que havia trabalhado com ele estava namorando a irmã do cunhado. Cláudio agradeceu. Desligou. Ficou olhando para o para-brisas. Renato e Marcos se conheciam de antes. Conheciam de um período que incluía novembro de 2013. E em novembro de 2013, havia um laudo do IML com o nome do irmão que Renato guardava numa pasta que ele carregava na mochila 13 anos depois. No dia seguinte, antes de voltar para o hospital, Cláudio foi até o cartório de registro civil de Santo André. Não sabia ao certo o que esperava encontrar, mas havia passado a noite acordado numa cama de hotel barato perto do hospital, e essa era a única direção que o pensamento encontrava quando ele tentava dormir. Pediu informação sobre como acessar registro de óbito. Explicou que era familiar. Deu o nome completo do irmão. A atendente verificou no sistema e disse que o registro havia sido feito em Santo André. Isso já era estranho. Cláudio havia sempre acreditado, porque era o que a família havia dito, que Marcos havia falecido em Ribeirão Pires, onde morava. O velório havia sido lá. O enterro havia sido lá. O registro de óbito dizia Santo André. Ele pediu para ver. A atendente disse que precisava de documentação para acesso ao registro completo, que levaria alguns dias. Cláudio anotou o que precisava e saiu. Pauta ao hospital, tentou entrar no quarto de Renato. A enfermeira do corredor disse que o paciente havia pedido que as visitas fossem limitadas à esposa por enquanto, que era a orientação do próprio paciente, que ela lamentava. Cláudio olhou pela janela de vidro do quarto. Renato estava deitado, com os olhos fechados, com os eletrodos no peito e o soro no braço. Parecia menor do que era. Parecia uma versão reduzida do homem que havia ligado todas as quintas-feiras por 8 anos. Cláudio ficou parado ali por alguns minutos. Então voltou para o corredor. No carro, quando foi buscar o próprio casaco que havia esquecido no banco de trás 3 dias antes, encontrou o celular de Renato. Um aparelho velho, de tela pequena, que havia escorregado entre o banco e o encosto, numa carona que Cláudio havia dado a ele 3 semanas antes da internação. Renato havia ligado perguntando se estava lá, Cláudio havia dito que sim, e os dois haviam concordado que Renato passaria a pegar quando houvesse oportunidade. A oportunidade não havia chegado antes do infarto. O celular estava sem bateria. Cláudio olhou para ele por um momento. Depois olhou para o carregador universal, que mantinha no porta-luvas porque os filhos sempre esqueciam os deles. Ele encaixou o carregador. Esperou. Quando a tela acendeu com bateria suficiente, ele abriu os contatos sem ter decidido com clareza se era isso que ia fazer. A lista era longa. Rolou com o polegar até o M. O nome estava lá. Marcos. Sem sobrenome. Um único número abaixo. Cláudio olhou para o número. Olhou para o hospital pela janela do carro. O silêncio era pesado de um jeito físico, do tipo que ocupa o espaço entre uma pessoa e a próxima decisão que ela não tem como evitar. Ele copiou o número no próprio celular. Cláudio ligou de dentro do carro, com o motor desligado e o hospital visível pela janela do lado do passageiro. Eram quase 11 da manhã. Um domingo. O tipo de horário em que as pessoas estão em casa. Chamou 6 vezes. Ninguém atendeu. Ele desligou e ficou olhando para o próprio reflexo no vidro escurecido do hospital. Depois ligou de novo. 5 chamadas. Silêncio. Voltou para dentro. Passou o resto do dia ajudando Sandra com o que precisava ser feito, conversas com o médico, papelada, os sobrinhos que se revezavam no corredor tentando parecer mais estáveis do que estavam. Cláudio foi útil da maneira que sempre foi útil. Organizando, verificando, aparecendo com café quando ninguém havia pedido. A noite veio sem que ninguém percebesse que havia chegado. Ele dormiu 4 horas. Acordou às 5 da manhã no mesmo horário de sempre, num quarto de hotel que não sabia os seus horários. Na segunda-feira, às 8 da manhã, discou o número de novo. Na terceira chamada, alguém atendeu. Cláudio reconheceu a voz antes de o homem terminar de dizer alô. Não era uma voz que esquecia. Era a voz do irmão mais novo,
11 anos mais novo, a voz que havia ficado levemente rouca depois dos 30 e que Cláudio havia ouvido pela última vez num hospital de Ribeirão Pires, quando Marcos estava com aparelho de oxigênio e não conseguia falar mais do que algumas frases seguidas. A voz estava firme. Estava inteira. Estava do outro lado de uma ligação feita de um estacionamento de hospital em Santo André, em julho de 2026, 10 anos depois do velório. Cláudio não disse nada por um tempo que deve ter parecido longo dos dois lados. Cado, então disse o nome. Disse Marcos. Disse de uma forma que não era pergunta, porque não havia mais pergunta nenhuma sobre isso, pelo menos não sobre a parte de ele estar vivo. Do outro lado, silêncio. Depois o som de uma respiração ajustada. Depois a voz, mais baixa, dizendo o nome de Cláudio de volta para ele como se estivesse verificando que era real. A conversa que aconteceu a seguir durou 17 minutos. Mas, Cláudio soube depois porque olhou para o registro de chamadas. Na hora não estava contando nada. Estava ouvindo. Marcos estava em Mato Grosso. Havia chegado lá em 2014, poucos meses depois do evento de novembro de 2013. Havia construído vida nova, emprego numa empresa de logística agrícola, um apartamento alugado numa cidade de porte médio que Cláudio nunca havia visitado, uma rotina que ele descreveu com uma voz que não tinha orgulho mas também não tinha desculpa. Como estava vivo, estava são. Estava carregando aquilo há 12 anos. O acidente havia sido real. Novembro de 2013, uma noite de sexta-feira, uma estrada vicinal entre Mauá e Ribeirão Pires. Marcos havia batido num homem que cruzou a pista sem visibilidade. O homem havia falecido. Marcos havia entrado em pânico, não planejado, não calculado, o tipo de pânico que vem antes de qualquer pensamento racional, e havia fugido da cena. Não havia sido registrado como culpado de imediato porque as câmeras da região eram antigas e a identificação do veículo havia levado meses. Renato havia sabido porque trabalhava com Marcos na época. Havia sido o primeiro a ligar quando Marcos desapareceu naquela noite e não voltou para o trabalho na semana seguinte. Marcos havia contado tudo. E Renato, em vez de convencer o cunhado de ir à delegacia, havia feito o que as pessoas que amam alguém às vezes fazem quando o amor vem antes do julgamento. Havia ajudado a construir o sumiço. E o registro falso de óbito havia sido possível com a ajuda de um funcionário de cartório que Renato conhecia de infância. Cláudio nem perguntou o nome. Não era essa a parte que importava. O que importava era o restante. Marcos havia pedido que Cláudio não soubesse. Havia pedido isso especificamente, diretamente, como condição para aceitar o plano. Tinha medo, disse aquela voz do Mato Grosso, que Cláudio não perdoasse. Que tentasse convencê-lo a se entregar. Que o amor do irmão mais velho fosse, naquele momento, a coisa mais perigosa para ele. Então Renato havia concordado. E havia mantido por 12 anos. Cláudio escutou tudo sem interromper. Quando Marcos parou de falar, havia um silêncio do tipo que as pessoas preenchem com choro ou com raiva, e Cláudio não sentiu vontade de preencher com nenhuma das duas. Sentiu uma coisa mais quieta e mais pesada do que as duas. Algo que não tinha nome ainda e que ele sabia que ia levar tempo para nomear. Disse ao irmão que ia ligar de novo. Não disse quando. Desligou. Ficou no carro por 40 minutos sem conseguir entrar no hospital. Não era o fato de Marcos estar vivo que o deixava parado assim. Era o inventário de tudo que havia feito desde o velório acreditando numa versão do mundo que não existia. Os potes de vidro no freezer, feitos na quantidade de antes porque não havia conseguido ajustar. A caixa no quarto de depósito com os pertences do irmão que ninguém mais havia querido. As 2 ligações em novembro de 2013 que ele havia feito por impulso, sem motivo definido, e que Marcos havia atendido com a voz levemente distante de quem estava no meio de alguma coisa. Naquele mês, Marcos estava no meio de alguma coisa de verdade. E Renato havia ligado toda quinta-feira por 8 anos sabendo disso. Quando Renato recebeu alta parcial na quarta-feira e foi transferido do quarto de UTI para um quarto comum, Cláudio pediu para Sandra alguns minutos a sós com o cunhado. Sandra estava exausta e não perguntou o motivo. Apenas apertou o braço dele no corredor,
e disse obrigada por tudo que havia feito naquela semana. Ele entrou no quarto. Renato estava recostado nos travesseiros, menos cinza do que havia estado nos primeiros dias, mas ainda com aquela fragilidade que a internação deixava nas pessoas como uma camada fina sobre tudo. Havia eletrodos ainda. Sim, havia o soro ainda. Mas os olhos estavam abertos e estavam lúcidos. Os dois se olharam por um momento. Renato foi quem falou primeiro. Disse que sabia que Cláudio havia encontrado o celular. Disse que sabia porque havia pedido à enfermeira que verificasse se ele estava no carro, e quando ela disse que não havia celular no carro, ele soube. Cláudio puxou a cadeira e sentou perto da cama. Stannon cruzou os braços, não se inclinou para frente. Ficou quieto com as mãos nos joelhos e esperou. Renato contou. Contou de um jeito diferente do que Marcos havia contado, mais lento, com mais pausas, com a voz de quem havia ensaiado aquilo mentalmente por anos e descobria que o ensaio não preparava para a versão real. Contou o acidente, o pânico de Marcos, a decisão desesperada de ajudar. Contou que havia achado, na época, que estava protegendo os dois, que se Marcos se entregasse, destruiria a família inteira, a mãe que já estava doente, a irmã que havia acabado de começar a namorar, os sobrinhos que mal sabiam andar. Contou que Marcos havia pedido especificamente que Cláudio não soubesse. Disse isso olhando para Cláudio sem desviar, com os olhos marejados mas sem chorar. Disse, Marcos tinha medo que você fosse convencê-lo a ir para a delegacia. E eu achei que ele tinha razão. Eu achei que você faria isso. Cláudio ficou em silêncio. Depois perguntou se Renato ainda achava que havia sido a decisão certa. Renato ficou olhando para o teto por um tempo. Então disse que não sabia. Disse que havia passado 8 anos ligando toda quinta-feira em parte porque gostava de Cláudio e em parte porque a culpa era pesada demais para carregar sozinha. Disse que as quintas-feiras eram o jeito que havia encontrado de continuar sendo a pessoa que Cláudio achava que ele era, mesmo sabendo que não era mais. Cláudio ouviu tudo isso. Ah! Não disse que entendia. Não disse que perdoava. Não disse que estava com raiva, embora estivesse, de uma forma que não era raiva de Renato especificamente, mas raiva do jeito que as pessoas tomam decisões pelos outros acreditando que estão protegendo quando na verdade estão escolhendo. O que disse, depois de um silêncio que foi longo o suficiente para Renato fechar os olhos e reabrir 2 vezes, foi isso. Você deveria ter deixado eu decidir. Renato não respondeu. Cláudio ficou mais alguns minutos. Então levantou, ajeitou a cadeira no lugar, foi até a porta. Na soleira, parou. Perguntou se o homem que havia falecido no acidente tinha família. Renato disse que sim. Uma filha pequena na época, que morava em Mauá ainda, pelo que sabia. Cláudio assentiu, abriu a porta. Saiu. No corredor, Sandra estava esperando. Abraçou o cunhado com aquele abraço apertado de quem não tem força suficiente para mais nada além disso. Cláudio deixou. Ficou ali, de braços ao redor dela, olhando pelo corredor vazio do hospital. Não sabia ainda o que ia fazer com o número de Marcos no celular. Não sabia ainda o que ia fazer com a informação sobre a filha de Mauá, que agora devia ter 20 e poucos anos e que talvez nunca soubesse o nome completo do homem que havia cruzado a pista naquela sexta-feira. Mas sabia, com uma clareza que não havia sentido em muito tempo, que essas eram decisões suas agora. Que ninguém mais ia tomá-las por ele acreditando que estava protegendo. Isso, pelo menos, havia mudado. Cláudio voltou para Santo André, mais uma vez, 3 semanas depois da alta de Renato. Não foi pelo cunhado. Foi por conta própria com hora marcada num cartório e um documento que havia levado dias para solicitar e que havia chegado pelos correios numa manhã de segunda-feira comum, sem nenhum envelope diferente dos outros, sem nenhum sinal externo de que aquele papel era o tipo de coisa que reorganiza o chão sob os pés de uma pessoa. O registro de óbito de Marcos Antônio Ferreira dos Santos, lavrado no cartório do 3º Subdistrito de Santo André em março de 2016. Tinha a assinatura de um oficial que há 2 anos havia sido exonerado do cargo por irregularidades administrativas. Cláudio havia descoberto isso por acaso, buscando o nome do funcionário num site de transparência pública, na mesma noite em que havia passado 4 horas olhando para o teto sem conseguir dormir.
Ele havia levado essa informação para um advogado. Não um advogado conhecido, não alguém da família, um advogado que havia encontrado por indicação de um colega de trabalho, escolhido exatamente porque não tinha nenhuma conexão com nada daquela história. O advogado havia ouvido tudo com aquela atenção específica de quem está ouvindo e também calculando. Havia dito que a situação era complexa, que envolvia várias dimensões legais, que Cláudio precisaria decidir até onde queria ir. Havia dito isso de um jeito que deixava claro que a decisão era inteiramente de Cláudio, que o advogado estava ali para executar, não para julgar. Cláudio havia passado uma semana com essa decisão. Havia pensado no irmão. Havia pensado no homem que havia perdido a vida naquela estrada vicinal, no frio de novembro, e que tinha uma filha que agora devia ter 22, 23 anos, que havia crescido sem pai e sem explicação completa. Havia pensado que aquela menina, que agora era uma mulher, nunca havia recebido nenhuma prestação de contas de ninguém, que o único homem que poderia dar isso estava vivo numa cidade do Mato Grosso há 12 anos e havia escolhido ficar. Havia pensado também no irmão de outro jeito, no garoto 11 anos mais novo que havia chegado ao mundo quando Cláudio já tinha discernimento suficiente para perceber que os dois não iriam ter tempo de se conhecer direito antes que a vida os separasse. E que a vida havia os separado mesmo assim, e de um jeito que nenhum dos dois havia previsto. No fim, havia ligado para Marcos de novo. Essa segunda conversa havia sido diferente da primeira. Mais longa, mais lenta, com os dois lados ouvindo de um jeito que a primeira ligação, ainda no estacionamento do hospital, não havia permitido. A Marcos havia perguntado o que Cláudio ia fazer. Cláudio havia dito que ainda não sabia, mas que queria que Marcos soubesse de uma coisa antes de qualquer decisão, que a filha daquele homem estava viva, que estava em Mauá, e que merecia alguma coisa. Não necessariamente justiça num tribunal. Alguma coisa. Algum reconhecimento de que o que havia acontecido de verdade e que alguém responsável ainda existia no mundo. Marcos havia ficado em silêncio por um longo tempo. Depois havia dito que sabia. Havia dito que pensava nisso. Havia dito que o maior peso não havia sido esconder, havia sido saber que a filha existia e não conseguir fazer nada sem desfazer tudo. Havia dito isso com uma voz que não pedia perdão, que não esperava absolvição, mas que também não tinha a frieza de quem havia feito as pazes consigo mesmo. Era a voz de alguém que carregava algo pesado há tanto tempo que havia esquecido como é o peso normal de um dia sem aquilo. Cláudio não havia dito que entendia, mas havia dito que ia pensar numa forma que não destruísse a família de Marcos, os filhos que ele havia tido no Mato Grosso, as crianças que não tinham nenhuma responsabilidade por nada daquilo, ao mesmo tempo que fizesse alguma coisa pela filha em Mauá. Não sabia se era possível. O advogado havia dito que havia caminhos. Caminhos lentos, incertos, mas caminhos. Essa era a parte que ele ainda estava construindo. O que ele sabia, de volta em São Bernardo, numa quarta-feira à noite em que havia chegado tarde do trabalho e havia esquentado um pote de sopa que havia feito no domingo, era o seguinte. Havia passado 12 anos cozinhando em quantidade de antes porque alguma coisa nele não havia aceitado que a família havia ficado menor. Havia congelado as sobras toda semana com aquela regularidade que os vizinhos achavam excentricidade e que ele nunca havia sabido explicar para si mesmo. Agora sabia. Não havia sido hábito, havia sido recusa. A recusa quieta, e sem nome de um homem, que não havia conseguido ajustar as porções, porque ajustar as porções era admitir que o lugar do irmão estava definitivamente vazio. Estava vazio por um motivo diferente do que ele havia acreditado. Mas o lugar havia ficado vazio do mesmo jeito. Naquela noite, depois de terminar a sopa, ele abriu o freezer. Contou os potes. Havia 6. Ele tirou 2 e os deixou na pia para descongelar até o dia seguinte. Ia levar para a vizinha do 5º andar, que estava sozinha desde que o marido havia precisado se internar. Se pela primeira vez em anos havia cozinhado quantidade certa para um. Isso não resolvia nada. Mas era o começo de aprender a morar no tamanho real da própria vida. Não no tamanho que o luto antigo havia deixado, não no tamanho que o medo havia escolhido, mas no tamanho que era de fato seu.
agora, com tudo que havia descoberto e tudo que ainda estava por descobrir. Há coisas que a gente carrega sem saber que está carregando. E há dias em que a gente descobre o peso, não porque ficou mais leve, mas porque pela primeira vez passou a sentir que o peso é real. Se essa história tocou algo dentro de você, deixa o like e se inscreva no canal ativando o sininho. Todos os dias tem uma história nova esperando por você.